Olá, tudo bem com você? 23 anos depois, eu volto aqui à comunidade do Valongo, próxima de Porto Belo, de Tijucas, em Santa Catarina. A história deste local é muito interessante e, na verdade, neste ano de 2023, nós temos aí o marco dos 100 anos do acontecimento que mudou os rumos desta comunidade. Em 1923, um comportor esteve aqui neste local. Eu fico imaginando como foi complicado, difícil para ele passar por aqui, porque na época só havia picadas por onde passavam carros de boi, pessoas a cavalo, carroças, e o acesso era bem complicado mesmo. Mas ele esteve aqui. Mas antes de contar o que esse comportor fez aqui, o que ele deixou aqui, que transformou essa comunidade, eu vou contar um pouquinho daquilo que se sabe sobre a origem desta comunidade. Em 2004, foi declarado que este local aqui é uma comunidade quilombola, porque negros traficados da África vieram para cá, só que quando o navio que os trazia aportou, essa é um dos relatos, depois eu vou dizer para você de onde que eu tirei essa informação, mas um dos relatos diz que esse navio que trazia escravos veio ao litoral catarinense e aí ficaram sabendo que haviam abolido a escravidão no Brasil e que a partir daí seria ilegal então o tráfico de escravos. Eles liberaram esses africanos, atearam fogo ao navio para tentar eliminar qualquer prova desse tráfico, e aqueles que estavam no navio, os escravos agora libertados, tiveram que encontrar algum lugar para morar. 3 famílias vieram para essa localidade: os Caetano, os Costa e os Faial. Interessante porque Faial é o nome de uma das ilhas do arquipélago de Açores. Não sabemos se tem alguma relação com aquilo lá, mas enfim, é só uma curiosidade. Caetano, Costa e Faial se estabeleceram aqui, tiveram que abrir picadas, tiveram que plantar, construir suas casas, e essas famílias foram crescendo e casando-se entre si. Tanto é que até hoje esses 3 sobrenomes são os predominantes aqui na região. Agora vamos à questão de 1923. O comportor chega aqui e ele então não é bem recebido. Eles até queriam que ele fosse logo embora, só que era noite. Pelo menos foi a história que me contaram na ocasião. Em 2020 eu estive aqui e fiz uma reportagem. Eu conversei com várias pessoas aqui, descendentes, moradores antigos. Passei aqui um fim de semana entrevistando muitas pessoas. Almocei com eles, convivi, preguei na igreja, que não era essa foi reformada, já conto também essa questão, como é que foi, mas foi um fim de semana muito interessante. E fiz bons amigos aqui nesta comunidade. E eles me contaram então que em 1923 esse comportor veio, não foi bem recebido, mas não podia voltar porque já estava escurecendo. Então um rapaz aqui, um jovem, era solteiro na época, chamado Mário, mas também conhecido como Marinho, ele oferece hospedagem para o comportor, para que ele pudesse, no dia seguinte, pela manhã, ir embora. Como gratidão pela hospedagem, o comportor dá de presente ao jovem Mário, ou Marinho, um livro da Casa Publicadora Brasileira. Nós entendemos que possivelmente tenha sido o livro A Nossa Era à Luz das Escrituras. Um livro que fala de profecias, que fala sobre o sábado, sobre a volta de Jesus. E o Mário começa a ler o livro. E ele fica interessado por essa mensagem. Ele passa a crer que Jesus vai voltar. Ele aceita o sábado, o 4º mandamento, como um dia de repouso estabelecido por Deus na Bíblia. E ele começa a pregar sobre essa mensagem aqui nessas redondezas, para os parentes, para os amigos que moravam aqui. Até hoje, eu creio que 90%, quase 100% das famílias que moram aqui ou descendem de quilombolas e também tem relação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque com a pregação do Marinho, as pessoas foram se convertendo, de forma que em 1932, Mário e a irmã dele, a Leontina, na época com 14 anos, era mais nova, foram batizados aqui nesta comunidade. E com o tempo, todos foram se convertendo. De modo que nós temos, assim, algo muito especial, Aqui nós celebramos, então, neste ano, 100 anos da chegada da mensagem adventista a esta comunidade quilombola que se tornou toda ela adventista. Uma história muito bonita, E em 32, então, ele é batizado
juntamente com a sua irmã Leontina, e em 1962 é construída uma igreja, uma pequena igreja de madeira. Esta aqui atrás é de 1994, já de alvenaria, e depois, mais recentemente, ela foi reformada e é uma igreja bonita que se destaca aqui na comunidade. É o prédio mais vistoso, mais bonito, né? Ele se destaca e é realmente um louvor ao Criador, né? Em 2000, a Leontina ainda estava viva. Eu fui até Paranaguá, no Paraná, ela morava lá então com seu esposo. Tive uma boa conversa também, ela me contou muita coisa a respeito do Mário, do Marinho, né? E de como foi realmente a transformação da comunidade. Uma coisa que eu percebi na época é que os moradores mais antigos, eles tinham um pouco de... não sentiam muita vontade de contar sobre o passado deles. Tanto é que as informações são um pouco desencontradas. Essa versão do navio que foi incendiado e das 3 famílias que vieram para cá e se estabeleceram aqui, me foi contada por um antigo morador de Tijucas, também já falecido, um senhor com quem eu conversei na época e conhecia essa história. É uma das versões, talvez a mais aceita, né? Mas eu percebi que os moradores mais antigos não gostavam de lembrar disso, até porque é um passado triste, né? É um passado de sofrimento, né? Do tempo da escravidão e tudo isso. Mas quando a gente perguntava sobre o Mário, o Marinho, do livro da CPB e do Comportor, eu percebia que os olhos deles brilhavam. Porque esse evento marca o recomeço da história deles. Uma nova história. Veja, aqui eles tinham problemas com alcoolismo, com depressão, eles não tinham muitas perspectivas de futuro. Mas quando a mensagem do Evangelho alcança a comunidade, eles vencem o vício, eles passam a ter uma motivação para a vida, alguns vão trabalhar nas cidades ali, depois voltam para cá, enfim, a vida muda. E eu percebi isso enquanto entrevistava essas pessoas, quando conversava com elas, como realmente esse 1923 é o marco que representa uma guinada na história dos irmãos aqui do Valongo, né, dessa comunidade quilombola. Então a história é muito bonita, né? E realmente é algo para se celebrar. 100 anos da transformação de uma comunidade, que até hoje é formada por essas 3 famílias. Há outras famílias que vieram se estabeleceram aqui nessa comunidade, no campo, né? Mas ainda predominam os Caetano, os Costa e os Faial, né? Você está vendo agora aí a foto do casal que na época me hospedou, né? Que me recebeu. Eu almocei na casa deles, foi muito gratificante tê-los conhecido e mais recentemente, quando eu preguei na igreja do Perequê, ali em Porto Belo, eles estavam lá. Carinhosamente foram à igreja para me encontrar. E nós fizemos essa foto então. Foi muito bom revê-los, né? Ver que eles estão firmes na fé. E aqui nós temos a igreja, nós temos uma pequena escola também que funciona aqui atrás da igreja. Ali as crianças da comunidade são educadas. Realmente é um ambiente assim muito especial. E pensar que um livro fez toda essa diferença me faz ter ânimo para continuar também trabalhando pela obra de publicações. Distribuir livros, escrever livros. Fico feliz de ver o papel que a Casa Publicadora Brasileira tem nessa história, porque foi um livro da CPB, deixado aqui de presente por um comportor, que fez toda essa mudança, que transformou toda essa história. Então, se eu falo para algum comportor nesse momento, olha que bonito, olha que testemunho maravilhoso, né? Faça seu trabalho com dedicação, com oração, você nunca sabe aonde tudo isso vai dar. Se você tem esse propósito, como eu tenho também, sempre levo meu carro livros, na minha mochila eu levo livros, distribua, entregue essa literatura. Não sabemos os resultados que isso vai dar, né? Uma coisa sabemos, que se não aqui, na eternidade, conheceremos muitas pessoas que serão gratas, porque essas folhas de outono foram espalhadas. Já pensou o encontro que será, que encontro bonito será o momento ali em que o Marinho, aqui dessa comunidade, encontrar o comportor que deixou o livro? E quando esse comportor ressuscitado souber que aquele gesto, aquele simples gesto de gratidão, um presente, transformou a vida de centenas de pessoas, dando-lhes uma esperança, dando-lhes a libertação de vícios, uma nova história, vai ser maravilhoso, não é verdade? Então, hoje nós somos os missionários que estão aí na ativa. Vamos trabalhar para Deus, vamos falar, pregar, vamos entregar literatura, sabendo que essa mensagem, a mensagem do Evangelho eterno, ela é poderosa, ela é transformadora, ela dá sentido à vida. Envolva-se nessa missão,
E quem sabe, quantas pessoas como as que aqui vivem hoje poderão também um dia lhe agradecer pelo amor que você demonstrou, pelo desprendimento que você demonstrou, levando a mensagem de salvação a essas pessoas. Aqui estamos, Sertão do Valongo, uma comunidade quilombola que foi transformada pela mensagem do Evangelho há 100 anos.